teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Som, teste. Amém, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar, agradecer a Deus. Hoje, Raquel ficou em casa, porque ela estava um pouco doente, está com muita cólica, coisa de mulher, né? Não sei se dói muito, né? Né? Mas hoje ela acordou e falou que não ia poder vir, por causa que ela não estava muito bem. Então eu quero que vocês intercedam por mim, porque hoje está tudo na minha mão, gente, tá? Vamos orar pra gente agradecer a Deus. Israel, você pode aumentar um pouquinho? O Israel vai me ajudar lá na mesa de som. Assim tá bom, Israel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, não é pelas coisas que o Senhor pode nos dar, mas nós te agradecemos por aquilo que o Senhor é. Obrigado, meu Deus, porque a maior prova de amor que o Senhor poderia nos dar foi lá na cruz, quando o Senhor entregou o seu Filho por nós. Deus, por causa desse sacrifício que nós podemos estar aqui hoje, eu quero te agradecer, porque através desse sacrifício nós somos chamados de teus filhos, e por sermos teus filhos, Senhor Deus, nós podemos estar aqui reunidos no teu nome. Deus, obrigado, Senhor, porque a melhor coisa que tem é sabermos que somos filhos do Senhor, e como filhos, a tua palavra diz que nós temos herança, nós temos direitos, também temos deveres, Senhor. Mas só o fato de sabermos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Pai que cuida de nós, Pai, já é algo maravilhoso. Nós sabemos que podemos encontrar no Senhor o nosso descanso. Nós podemos encontrar em Ti, ó Deus, todas as coisas. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que o Senhor preparou todas as coisas para nós no dia de hoje. Senhor Deus, eu sei, Pai, que muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades. Tantos desafios têm se levantado por esses dias, Senhor. Mas o Senhor não muda. O mundo pode entrar em crise, mas o Senhor não entra em crise. O mundo pode entrar em dificuldades, ó Deus, mas o Senhor continua sendo Deus e continua sendo o nosso Pai. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Eu posso dizer, ó Deus, que nós não temos motivo nenhum para reclamar. Nós não temos motivo nenhum, ó Deus, para olhar para trás, porque o Senhor nunca falha. O Senhor nunca falhou. O Senhor nunca nos deixou na mão. A tua palavra diz que ainda que a mãe se esqueça do seu filho que amamenta, o Senhor não se esqueceria de nós. E isso é uma verdade, Deus, porque a tua palavra não mente. Senhor, muitas vezes a gente considera que as tuas promessas são tardias, mas elas não são. Elas chegam na hora certa. Muitas vezes, ó Deus, por não estarmos preparados, é que nós não vemos, ó Deus, as coisas acontecendo. Mas é porque o Senhor é Pai e sabe como cuidar de cada um de nós. Deus, obrigado por esta manhã. É uma manhã que o Senhor preparou para cada um de nós, para falar ao nosso coração, para ministrar na nossa vida, para mudar o nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade de vir no nosso meio, mexer no nosso coração, modificar a nossa vida. Senhor, eu oro colocando por terra todo espírito contrário, tudo aquilo que possa se levantar, ó Deus, contra a tua vontade, tentando impedir o teu agir, o teu mover no nosso meio. Eu repreendo isso agora em nome de Jesus.
Eu coloco por terra todo espírito de ansiedade, todo espírito de preocupação. Senhor, eu coloco por terra agora, Deus, todo mal, Senhor Deus, toda barreira, toda resistência, seja humana ou espiritual, Senhor. Eu lanço por terra isso agora em nome de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor toque em cada mente, em cada coração. Eu peço que o Senhor comece, ó Deus, a ministrar, a trazer, Senhor Deus, a tua água que molha a terra seca, para moldar o nosso coração, para que o nosso coração esteja aberto para o que o Senhor quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, por favor, meu Deus, que o Senhor toque agora nos nossos corações e que em nome de Jesus estejamos realmente disponíveis, dispostos a sermos trabalhados e moldados por Ti. Por favor, meu Deus, eu peço, fala conosco, seja no louvor ou na palavra. Em tudo que acontecer neste culto, Pai, fala conosco. Em tudo que acontecer neste culto, ó Deus, ministra ao nosso coração. Por favor, Senhor Deus, que o nosso coração esteja apto, disposto a ser, ó Deus, moldado, ministrado pelo Senhor. Por favor, meu Deus, abre, Deus, nessa hora os céus sobre nós e começa a derramar sobre a nossa vida, Deus, da Tua água. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, porque eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. Eu não preciso te sentir. Eu creio, Deus, na Tua presença. Eu creio, Deus, no Teu poder que está neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abaixar, Israel. Glória a Deus. Meus queridos, eu tenho uma palavra só para a gente iniciar. Essa semana eu estava meditando em algumas passagens. Se você quiser sentar um pouquinho, pode abaixar tudo, Israel. Estava meditando em algumas passagens, estava lendo o Novo Testamento novamente. O Senhor trouxe muitas coisas ao meu coração, porque sempre quando a gente lê a palavra, você começa a perceber, né, as coisas que têm acontecido no dia a dia. E tem acontecido, sim, muitas situações, muitas lutas, muitas dificuldades. Eu não sei como tem sido não sei como tem sido a sua vida, as suas semanas. Talvez você tenha passado por muitas lutas a ponto de, talvez quando chegar no culto ou quando estiver assistindo esse culto, você pensar muitas vezes em desistir. E o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que fala sobre não desistir. E por que as pessoas desistem muitas vezes, né? Por que a luta se torna tão grande a ponto da pessoa querer desistir? Né? E principalmente desistir de Deus, desistir andar com Deus. E eu fiquei pensando, muitas vezes é porque a pessoa ela não conhece verdadeiramente a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó, é só uma introdução aqui para a gente poder adorar a Deus, tá? Hoje a gente vai ter tudo, viu, gente? A Raquel não está, mas Jesus está, né? Então nós vamos adorar, a gente vai, não sei se você vai chorar, mas eu vou chorar. Tomara que você chore por causa do louvor e não por causa da minha voz. Por isso que eu vou falar para os caras abaixar bastante meu microfone. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 fala assim: porque o nosso evangelho não foi somente a voz em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Eu estava meditando um pouco nessa passagem, e eu fiquei pensando assim, por que ele falou que a pregação, a palavra de Deus, o evangelho, não foi somente em palavras, mas em poder? Porque, veja bem, são dois níveis que nós precisamos experimentar, a palavra e o poder. Muitas pessoas, elas se baseiam somente na palavra, elas vêm no culto, elas escutam a mensagem, elas recebem a palavra de Deus, e é ótimo isso, não é verdade? Né? Isso é muito bom. Mas falta o poder. E se não tem o poder, não tem a convicção. E se não tem a convicção, então vai chegar uma hora que você vai passar por luta e você vai desanimar. Sim ou não? Por que isso acontece? Wilson, recebe lá, Wilson. Por que isso muitas vezes acontece? Porque falta o poder. Não é verdade? Falta a questão do poder. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Dá de novo? Então, nós precisamos ter a palavra, porque a palavra vai nos dar a base. Mas nós precisamos do poder.
Sem o poder, não existe convicção. Como que eu posso dizer assim, eu creio em Deus, se eu não vivi uma experiência com Deus? Como que eu posso dizer, puxa, Deus é real para mim, se o poder de Deus não me envolveu, o amor de Deus em algum momento não me tocou? Não é mesmo? E por isso que a gente precisa do poder. E aí que está o ponto. Porque a palavra você recebe na igreja, a palavra você também recebe na sua casa, a palavra você está ali a todo momento na palavra, mas o poder a gente só recebe no secreto. O poder a gente só recebe quando a gente se entrega, quando a gente está dedicado ao Senhor. Sem isso, não existe convicção. É igual uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu me converti realmente o dia que Deus curou a minha mãe. E aí ela contou o testemunho de que a mãe dela estava com um câncer, e ela começou a buscar a Deus, porque ela não queria que a mãe morresse. E ela começou a buscar, e orar todos os dias. E ela falou que tirou uns 2 dias de jejum. Aí a mãe só piorava, era o 3º dia de jejum. E ela clamava, ela começou a clamar a Deus. E um dia ela foi no apelo. Teve um culto de oração, ela foi no apelo, e no apelo era quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E ela foi batizada com o Espírito Santo naquele dia. E ela falou assim, eu fui batizada com o Espírito Santo, mas eu queria a cura da minha mãe. E ela saiu falando em línguas na igreja toda. E ela foi para a casa dela, falou assim que ela orou em línguas 3 dias. E ela clamava. Aí um dia ela recebeu um telefonema de um familiar falando da mãe dela. Falou, olha, sua mãe está nas últimas. Ela vai morrer. E ela pegou e falou assim, ela desesperou. Ela começou a chorar, jogou o telefone de lado e começou a clamar e falou, Deus, não deixa minha mãe morrer, não deixa minha mãe morrer, não deixa minha mãe morrer e tal. O que aconteceu? Uma enfermeira que estava ali, ouvindo o clamor dela, pegou o telefone e falou, eu vou orar pela sua mãe. E orou com ela no telefone. E falou assim que naquele momento, a mãe dela abriu os olhos, e a mãe dela pediu água, e a mãe dela queria sentar na cama, porque ela não queria mais ficar ali, e foi questão de 1 hora aquela mulher foi curada. 1 hora. Tipo assim, ela sentou na cama, voltou ao normal, depois foram fazer os exames dela, ela não tinha mais nada, os médicos, né, colocaram que foi realmente um milagre, porque ela não tinha mais nada, e aquela mulher, que a filha dela que estava orando por ela falou assim que naquele dia ela se converteu, porque Deus se tornou real para ela. Entendeu? Agora, o que ela passou para que Deus se tornasse real? Ela orou, ela jejuou, ela buscou, teve um empurrãozinho por causa daquela situação. E por que nós desistimos de Deus? Veja bem, nós desistimos de Deus porque nós não temos esse tipo de experiência. Agora, não precisa alguém da sua família ter câncer para você ter essa experiência, não é verdade? Não é verdade? Se eu quero que Deus seja real para mim, sabe o que eu faço? Eu me tranco no meu quarto e falo, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor se tornar real para mim. Eu só saio daqui quando o Senhor colocar uma convicção ao meu coração, de tal maneira que eu não serei mais a mesma pessoa. Por que as pessoas desistem? Porque elas só têm a palavra. Então elas sentam na cadeira preta, escutam a palavra, e aí quando a palavra não é legal, ou quando o culto não é legal, ou quando a igreja não é legal, ou quando o pastor não é legal, elas vão embora. Entendeu? Porque não estão dispostas, elas dependem do pastor e do líder para receber o poder, e o poder você não recebe pelo outro, você recebe de Deus. Hoje, este culto pode ser somente mais um culto nas nossas vidas, só mais um, entendeu? Ou ele pode ser um culto que comece um tempo novo na minha vida. Depende de quem? Depende de você. Depende de cada um de nós, não depende de mim, entende? Depende do quanto que você deseja realmente que Deus se torne real para você. Amém? Deixa eu ajudar o Israel aqui num negócio. Olha o tênis novo. Espera aí, deixa eu te ajudar agora, né, Israel? Eu preciso te ajudar, né, filho? Ok? Ok. Agora você vai fazer aquilo que eu te falei. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Hoje nós não vamos ter letra, tá? Mas eu escolhi músicas conhecidas. Israel, agora você clica no play do computador, aumenta o som, ok? Aumenta o som no computador e abaixa o meu microfone lá no 10. Pode aumentar mais do computador. Glória a Deus. Pode aumentar mais. Isso, aumenta mais. Meus queridos, você não quer que eu fique insistindo para você cantar, né? Então eu quero que você feche seus olhos. Não tem letra hoje. Nós vamos adorar. Então
Então feche os seus olhos e comece a adorar o Senhor, comece a buscar a presença dEle. A palavra de Deus fala que Deus habita em meio aos louvores. Israel, você errou o botão. Glória a Deus. Deus habita em meio aos louvores, meus queridos. Então, comece a buscar Ele, comece a orar, comece a adorar, cante se você quiser cantar. Só não fique parado diante do Senhor. A palavra de Deus fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então você pode louvar ao Senhor. Pode aumentar mais no computador, Israel. Aumenta mais um só. Glória a Deus. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para. Abra o seu coração. Deixe sair da sua boca o louvor a Deus. Deixe sair da sua boca o louvor ao Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Abra o seu coração. Deixe o Senhor ministrar o teu coração. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e nós queremos abrir o nosso coração para Ti. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor Deus, o Senhor é o único digno de ser louvado, de ser adorado. E por isso, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, porque nós queremos Te adorar, Senhor. Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Nós exaltamos o Teu nome nesta manhã. Nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor nas nossas vidas, no nosso coração. Nós queremos levantar um altar ao Senhor, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, Pai, nessa nação. Só o Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado. Só o Senhor é digno, Deus, da nossa adoração, da nossa vida, do nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, e abrimos o nosso coração para Ti. Abrimos a nossa vida, Senhor. Abrimos o nosso coração, porque o Senhor é bem-vindo, Pai, na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é tudo para nós, ó Pai.
Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel. O Senhor sempre é fiel e sempre vai continuar sendo fiel. Deus, eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Eu te exalto, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Mantenha o seu coração em adoração. Nós não estamos aqui, ó Deus, olhando para os homens. Nós estamos aqui olhando para o Senhor. Nós estamos aqui olhando para Ti. O Senhor tem as melhores vozes aí no céu que te adoram, Senhor. Nós somos meros humanos, mas nós te damos o nosso melhor. E o nosso melhor é esse, Deus. Muitas vezes não temos voz, mas temos o coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continua ministrando ao nosso coração. Meus queridos, mantenha o seu coração em adoração a Deus. Mantenha o seu coração em espírito de adoração. É a Ele que nós cantamos, é a Ele que nós exaltamos. Deixe Deus falar contigo através dos louvores. Deixe o Senhor ministrar o teu coração. Talvez você esteja passando por um momento de luta, de problemas, de tribulações. O Senhor quer falar contigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor. Adore ao Te adoro, Senhor. Deus. Adore a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Mesmo em meio a lutas e provações, você pode adorar o Senhor. As lutas e as provações, elas não resistem quando nós adoramos a Ele. Quando as lutas se levantam, nós devemos levantar muito mais a nossa voz e adorar o Senhor. Quando os problemas vêm, quando aquele impossível surge, é nesse momento que nós adoramos a Ele. E é nesse momento que as muralhas caem, que as dificuldades se rompem, porque tudo está na mão dEle. Tudo está na mão dEle. E nós te louvamos, Senhor.
porque o Senhor é o nosso abrigo, a nossa solução. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós exaltamos a ti, ó Deus. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome por tudo que tu és. Nós exaltamos o Senhor por todas as coisas que o Senhor faz. Nós glorificamos o Senhor porque o Senhor é fiel, meu Deus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor faz e até mesmo por aquilo que o Senhor não faz, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos orar aqui pelo nosso cartãozinho. E eu quero sempre lembrar que não é só um cartão, são pessoas. E eu creio que, independente se nós temos visto ou não Deus fazer, apesar de que a gente já viu Deus salvando muitas dessas pessoas, é uma constante batalha, né? Então, não ore só hoje, ore todos os dias que você puder. Então, pega aí seu cartãozinho de oikos, ou sua listinha de oração que você tenha, e vamos orar. Aumenta um pouquinho, Israel, só um pouquinho. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada nome, por cada pessoa, Senhor, que nós temos intercedido, que temos orado, Senhor. Deus, são pessoas que sabemos o quão importante elas são para o Senhor, Pai. E eu quero colocar diante de Ti a vida de cada uma delas, Senhor. Não somente aquelas que não Te conhecem ainda, mas aqueles que Te conhecem, mas não estão aqui hoje, Deus. Talvez, o Senhor, porque ainda não tiveram uma experiência contigo, talvez porque ainda estão passando por seus momentos de luta, mas eu coloco diante de Ti cada um deles. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa tocá-los, que em nome de Jesus o Senhor realmente possa conduzi-los a uma verdadeira salvação, a um verdadeiro arrependimento, a uma mudança, Senhor Deus, de dentro para fora. Tua palavra diz, Senhor, que é Tu que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. E a nossa oração, Senhor Deus, por cada uma dessas pessoas é que elas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. São pessoas, Senhor Deus, que precisam do Teu amor, que precisam Te conhecer, e que muitas vezes, ó Deus, os problemas deste mundo têm afastado elas de Ti, Senhor. Mas eu Te peço nessa hora, Deus, que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor toque no coração delas, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa conduzi-las a se firmar no Senhor. Pai, eu coloco por terra todas as cadeias, todas as barreiras, todos os impedimentos, tudo que está impedindo essas pessoas, ó Deus, de se renderem a Ti. Eu coloco isso por terra agora em nome de Jesus. Peço, por favor, Espírito Santo, que o Senhor toque no coração delas e que em nome de Jesus elas se rendam a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abaixar o som. Abaixa. Aí aperta o stop. Isso, meu filho. Pode se assentar agora. Glória a Deus. Quero passar alguns avisos, dar algumas considerações aqui, né? Em primeiro lugar, nós estamos passando por momentos de muitas provas, de muitas dificuldades. Tem as crianças, né? Espera aí um pouquinho só. Nós temos passado por momentos de muitas provas, muitas dificuldades. Nós temos visto pessoas que têm ligado, têm avisado que, né, estão passando por momentos difíceis.
né? E era de se esperar, né? Porque a gente sabe que as lutas e as provações elas sempre acontecem, né? E o que nós precisamos fazer? A gente precisa ficar vigilante. Ficar vigilante significa você ficar esperto, porque vai acontecer, ok? Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso. Sempre a palavra de Deus sempre nos diz para a gente ficar preparado, porque vai chegar o dia mau, não é verdade? E o dia mau ele vem. Então, nós precisamos ficar atentos, ok? Nenhum de nós está largado na vida. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, e tem pessoas que sempre estão dispostas a nos ajudar, né? Então, a gente não está sozinho, a gente só precisa solicitar ajuda. Alguns avisos: essa semana tem um culto de oração, a quarta-feira. Semana passada não pude estar aqui, mas nessa semana estaremos aqui na quarta. Quinta-feira vai ter a célula jovem aqui na igreja também. Sexta-feira a célula na minha casa, né? E o domingo o nosso culto aqui. O sábado do culto de Okazaki, tem sábados que às vezes a gente não pode ir para lá. Então, mas mesmo assim, como é uma coisa que às vezes não dá para avisar antes, então não tem como a gente dar esse aviso na semana. A gente avisa em cima da hora. Mas quando a gente não puder ir para Okazaki, a gente vê se avisa um pouco antes, para qualquer coisa a gente marcar alguma coisa, tá? Então, são só esses avisos. Agora as crianças, vem aqui, criança, vem, sai, da Diogo. Agora está tranquilo. Vem aqui. Né? Sempre tem um cultinho, independente se tem muita criança ou pouca criança. Vamos orar? Cadê a Milena? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, através da Márcia, podemos levar os nossos filhos para o cultinho e eles poderem aprender a Tua palavra, Senhor. E isso é tão importante, meu Deus. Oramos para que o Senhor continue capacitando a Márcia, conduzindo ela, Senhor Deus, nessa obra. Deus, em nome de Jesus, oramos pelas crianças, para que elas também tenham seu coração aberto a receber a Tua palavra. Colocamos por terra todo mal, todo levante contra eles e peço que o Teu Espírito continue, ó Deus, conduzindo eles na Tua graça, conhecedores do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Deus abençoe. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia. Abra lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Pode ler? Fala assim, ó. Do versículo 2 ao 4, tá? Depois do versículo 12. Fala assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Versículo 12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Agora, abra lá em Filipenses, volta um pouquinho. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13.
Amém? Vamos ler o 12? Vamos ler, 12 e o 13. Fala assim, sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Ok. Tema dessa mensagem é: onde está a alegria na provação? Aonde está? Quem aqui que fica feliz em ser provado? Ninguém? Claro que ninguém, né? Imagina, ser feliz quando está sendo provado, né? Mas aí, por que Tiago fala assim, tende por motivo de grande alegria passar por provação? Por que Tiago fala isso? Então, peraí, precisamos entender um pouco. Esses dias eu estava assistindo uma pregação, que o pastor falava assim, que a alegria não é o resultado emocional. Olha que coisa interessante para a gente compreender. Porque a Bíblia diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? A alegria, ela não é o resultado emocional, a alegria é resultado de fé. Porque se tem a ver com o Senhor, tem a ver com fé. Se a alegria do Senhor é a minha força, e eu creio em Deus, então, crer em Deus resulta em fé. E fé, quando eu tenho fé, eu posso crer no que Ele está dizendo. Amém? Então, a alegria é resultado de fé. Por isso que a alegria é fruto do Espírito. Lembra? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Entendeu? Então, veja bem. Amor, fruto do Espírito é amor. Então, amor não é sentimento, não é verdade? Amor é atitude. Certo? Paz. A paz não é resultado de sentimento também. A paz é atitude. Por quê? Por causa que é um fruto do Espírito. Igual a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não é verdade? Tipo assim, domínio próprio é um resultado de emoção? Não. Domínio próprio é uma atitude. Certo? Mansidão é resultado de uma ação? Não. Mansidão é uma atitude. Certo? E tudo isso é fruto do Espírito. E se é fruto do Espírito, então não tem a ver com emoção. Assim como a alegria. Então, aonde está a alegria na provação? Se eu sei que a alegria não é resultado emocional, então eu posso dizer que é possível ter alegria na provação, entendendo que a alegria é uma coisa provocada por Deus e não pelas minhas emoções, porque pode ser dia que eu esteja alegre, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou muito feliz da vida e tem dia que eu estou chutando balde. Sim ou não? Então, a alegria não é fruto das emoções. Grave isso no teu coração. Sabe por quê? Por causa que isso pode mudar completamente a maneira que você enxerga as coisas de Deus. Se você é motivado pelas suas emoções em fazer as coisas para Deus, então você é uma pessoa de altos e baixos. Porque ninguém tem emocional alto sempre. Ok? Ninguém está bem emocionalmente sempre. E se você tem como base o seu emocional, então é bem provável que você tenha altos e baixos na sua vida com Deus. Agora, se você entende que a alegria ela é fruto de um relacionamento com Deus e não de emoção, então você pode ser alegre todos os dias. Porque a alegria é diferente do meu emocional. Da mesma maneira que eu posso suportar provações com alegria. Por quê? Por causa que a alegria não vem do emocional. Apesar de eu estar passando por provas, eu estou feliz. Mas por quê? Por causa que a minha alegria não depende do meu emocional. E é esse, muitas vezes, o exercício espiritual que nós devemos fazer. Por exemplo, tem dias que eu acordo que eu não estou bem emocionalmente. Estou triste, estou desanimado, né, de certa forma, cansado, cheio de luta. E aí o que eu faço? Eu me levanto, dou aquela respirada e penso assim na minha cabeça, faço um exercício. A minha alegria não está vinculada ao meu emocional. Eu posso estar desanimado, eu posso estar passando por luta, mas eu continuo caminhando com Deus e a alegria do Senhor é a minha força. É um exercício espiritual. E aí, todas as vezes que eu bato de frente com o meu emocional, eu estou ali caminhando, acontece uma situação que aflige o meu emocional, eu lembro que a alegria do Senhor é a minha força. Eu não vou desanimar por causa disso. Aí vem uma palavra contrária a mim, aí vem alguém e joga um balde d'água nos meus sonhos, aí a vontade de fazer o quê? Quer saber? Eu vou largar tudo. Não é assim que acontece muitas vezes? Mas o que eu faço? A alegria do Senhor é a minha força. O meu emocional não tem a ver com a minha alegria. É um exercício espiritual que eu faço para que eu não desista, para que eu não desanime, ok?
Então, aonde está a alegria na provação? A resposta para isso seria o seguinte: a alegria está no fim da provação, ok? Porque durante a provação, eu tenho a alegria de saber que se Deus está me provando é por alguma razão. Agora, a alegria mesmo de eu vou ter até no meu emocional é quando a provação acabar. Agora, aí que está o ponto. Se a provação acabar e eu não for aprovado, aonde que vai estar a alegria? Se eu me basear nisso também, eu não vou conseguir nem sair vitorioso e nem feliz. Porque pode ser que eu não passe, que eu não seja aprovado na aprovação. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou desistir? Né? Não tem como. Veja bem, é muito engraçado isso, mas muitas pessoas que eu conheço que foram, por exemplo, tirar carta, desistiram na primeira vez que foram reprovadas. Foram reprovadas e pararam de tirar a carta, e nunca mais tiraram. Por quê? Por causa que, de alguma maneira, aquilo ali influenciou de tal forma no seu emocional, ela desanimou tão grande, ou muitas vezes a pressão foi tão grande, que é uma pressão, que ela pegou e parou tudo e não voltou mais. Mas se fosse você junto com essa pessoa, o que você aconselharia ela? Não desiste, continua, você vai conseguir na próxima. Você vai fazer alguma coisa para ela não parar, não é verdade? Por quê? Porque desistir, você não consegue nada. Além de você não conseguir, você não vai ter a alegria no coração de passar pela prova, certo? Então, nós precisamos entender que a alegria da provação, ela está em Deus. Deus que faz com que a gente fique firme em tudo isso. E a gente precisa entender que a provação, ela vai estar na vida de todo mundo. Ninguém é livre da provação, nem crente nem não crente. Ninguém está livre da provação. Todo mundo vai passar por uma provação. A questão é passar com Deus ou sem Deus. E há uma grande diferença. Não, e veja bem, não é porque passar com Deus, Deus vai te dar alívio. Não é isso. Não é isso, gente. Não, com Deus, por quê? Com Deus é melhor. Porque Deus ele vai vir e ele vai te dar o escape, ele vai te dar o descanso, e não sei o que. Você pode ter tudo isso, mas às vezes você não vai ter. Nem sempre você tem descanso na aprovação de Deus. Agora, a questão é o que a aprovação vai gerar. Porque toda aprovação gera alguma coisa. Você ser provado na carta de motorista e você perseverar até o fim, vai gerar carta de motorista, certo? E aprovação em Deus ou sem Deus? Aprovação sem Deus não gera nada. Imagine uma pessoa sem Cristo. E eu não estou falando só quem não conhece a Jesus, estou falando quem conhece a Jesus, mas não permite que Jesus entre na sua vida. Uma pessoa sem Cristo, ela vai ser provada do mesmo jeito em todos os momentos, sim ou não? Uma pessoa sem Cristo já ficou sem dinheiro alguma vez? Provavelmente sim, né? Uma pessoa sem Cristo já passou por problemas na parte emocional? Provavelmente sim. E assim por diante, certo? Então, agora, ela passa na aprovação. O que gerou para ela? Gerou uma experiência, mas quando ela morre, não gera mais nada. Sim ou não? Agora, uma pessoa com Cristo, quando ela passa na aprovação, gera frutos eternos. Gera frutos para a vida eterna. Então, toda aprovação, ela vai gerar um fruto. E para a pessoa que não anda com Cristo, não vai gerar um fruto para a vida eterna. Mas uma pessoa que anda com Cristo gera frutos para a vida eterna. Por quê? Por causa que uma pessoa que passa na aprovação, que é aprovada na aprovação, ela gera no coração dela temor, ela gera no coração dela a questão da alegria, da paz que excede todo entendimento, entendeu? A aprovação, ela vai gerar naquela pessoa fé, porque ela vai buscar Deus. Vai gerar intimidade com Deus, vai gerar nela frutos do Espírito que talvez ela não tinha. Sim ou não? E o que acontece muitas vezes? Nós ignoramos este lado porque ninguém quer passar na aprovação. Só que a aprovação ela é necessária. Por que a aprovação é necessária? Ela é necessária para provar se a nossa fé é genuína. Quer ver uma coisa? Esses dias não, acho que foi semana passada, eu gosto muito de assistir os jogos da NBA. Sabe? E num desses jogos assim, eu falo lances, né? Eu não gosto do jogo inteiro. Mas tinha um cara que ele é muito conhecido na internet lá nos Estados Unidos por fazer... Ele tem uma maquininha que prova se o diamante é real ou é falso. Uma maquininha. Então, vira e mexe, ele pega os caras da NBA que tem aqueles anelzão, né, de diamante para saber se é real ou não. E num desses, tinha um cara sentado que tinha acabado de dar um anel de noivado para a namorada. E ele pegou e falou, vamos ver se é real?
E ele que, não, mas não sei o quê, vamos ver. Aí colocou e não apitou, e quando não apita é porque é fake, é falso. E aí a mulher ficou injuriada, tirou o anel e tacou nele e foi embora. Por que que nós somos provados? Para saber se a nossa fé é real ou é falsa. E como que a gente sabe, sem aprovação, que a nossa fé é real ou falsa? Sem provação, como que você vai saber se a sua fé é real ou é falsa? Não tem como. Não tem como saber. A provação, ela serve para provar a nossa fé, se ela é real ou é falsa. Em Deuteronômio 8 fala sobre isso. Eu te coloquei no deserto para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você ia me negar ou não. Ou seja, a nossa fé precisa ser provada, e ela é provada através das circunstâncias contrárias que passamos. É aquela oração que parece que não é respondida, é aquele momento de privação que você passa, que às vezes você fala, puxa, por que eu estou passando por isso? É aquele momento de deserto em várias áreas, às vezes o deserto é financeiro, às vezes o deserto é emocional, às vezes o deserto é em relação ao seu coração. São tantas provações, para quê? Para saber o que está no coração. Agora eu te falo, quem quer saber o que está no teu coração, se Deus já sabe? Não é para Deus saber, é para você e eu sabermos o que nós temos no coração. É muito interessante, porque, às vezes, as pessoas elas não conseguem ter essa compreensão clara da provação. E aí a provação vem como uma grande oportunidade de saber se as bases estão firmes, mas aí a gente não aproveita elas. Aqui no Japão, todos sabem que tem as estruturas que foram construídas, todas as coisas no Japão, são estruturas maleáveis por causa do terremoto. E ano após ano é aperfeiçoado isso aqui no Japão. E por que eles fazem isso? Por causa que aqui no Japão frequentemente tem terremotos, ok? Você vai ver as casas de antigamente, elas não tinham uma estrutura muito boa. Ainda era feito com alvenaria, ou seja, concreto, com coisas mais rústicas, e por causa disso elas destruíam mais fácil. E aí todo terremoto que vinha era uma oportunidade de aperfeiçoar isso. Hoje em dia não é tão necessário vir um terremoto para aperfeiçoar, porque eles já estão preparando estruturas novas para terremotos mais fortes. Mas por que tem isso? Por causa das experiências, por causa das provas que o terremoto provocou. Então, a cada ano, eles vão melhorando para diminuir os problemas. Lá no Brasil, porém, a coisa mais comum que você encontra é casa de concreto e tijolo. Aí, quando o caminhão passa na rua e treme, racha a casa. Né? Falo isso porque a casa do meu pai é assim. Meu pai teve que mexer um monte de coisa lá, porque o caminhão passava na rua e rachava a casa. Então imagina se viesse um terremoto. É que o Brasil não tem histórico de terremoto, quer dizer, não muito, né? Porque até de vez em quando dá uns terremotos. Não é verdade? Então, as provas vêm para saber se as nossas estruturas estão firmes em Deus ou não. As lutas, elas vêm para saber se nós estamos firmes com Deus ou não. Para saber se a nossa fé está nele ou não. Porque quando a luta vem e a gente chuta o balde, é a maior prova de que a minha fé não está em Deus. E você sabe qual que é o nosso maior escape nisso? É a gente botar a culpa nos outros. É por isso que eu falo que a geração que nós temos hoje é uma geração que não quer assumir a culpa dos seus atos. Ela quer botar a culpa em alguém do porquê que ela não está firme com Deus. Olha, vou tocar num assunto aqui que é bem interessante. Como eu falei, eu já canso de falar aqui, e eu falo isso também porque não é só nós aqui, tem a internet que está assistindo, né? Mas muitas pessoas vêm aqui para a igreja por causa que elas tiveram problemas com outras igrejas, e elas estão buscando um lugar de recomeço, e eu acho isso maravilhoso, e eu até posso dizer que realmente existem muitas igrejas que estão causando problemas no evangelho, sim. Porém, nenhum motivo é justificável da pessoa abandonar Jesus. Por mais que ela tenha se ferido, por mais que ela tenha se machucado com uma liderança, com uma igreja, ela abandonar Jesus não é justificativa. Ah, mas eu abandonei Jesus por causa daquela igreja. Imagine você falando isso para Cristo. Cristo, sabe o que é, Senhor? Eu te abandonei por causa que aquela igreja não soube me tratar. Aí Cristo vai olhar para você, eu penso que ele olhar para você e fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Qual é a culpa que eu tenho? Você me abandonou por causa da igreja? Porque a igreja não ensinou direito. Mas você não poderia aprender? Você não tem a Bíblia?
Você não poderia ir em outra igreja? Não, mas é que aí eu fiquei desanimado de ir em outra igreja. Aí você me abandonou? Não é meio absurdo? Né? Você abandonar Jesus por causa de uma igreja? Mas por que muitas vezes isso acontece? Para provar aonde que está a fé da pessoa. Nenhuma justificativa há em abandonar Cristo. Eu costumo dizer até para as pessoas aqui, eu falo, olha, se você não se identificar com a gente aqui, vai em outro lugar. Vai em outra igreja. Vai para outro lugar, só não abandona Cristo. Só não deixa Jesus de lado. Por quê? Você deixando Jesus de lado, você está dizendo que você nunca acreditou nele. Que você nunca confiou nele. E é uma real. Para e pensa. Se eu abandono a Cristo, eu posso dizer que eu amei ele um dia? Eu posso dizer que eu amei a Jesus um dia? Eu não posso dizer isso. Se eu abandonei a Cristo por qualquer razão, é porque eu nunca conheci a Cristo. Eu conheci a igreja, eu conheci o pastor, eu conheci o líder, mas nunca conheci a Cristo. Agora, quando eu conheço a Jesus, quando eu tenho Ele na minha vida verdadeiramente, eu posso até sair de uma igreja, porque de repente ali naquela igreja não estava legal. Mas eu nunca vou abandonar Ele. Eu posso até estar num lugar que não tem igreja. Imagine só você estar num lugar que não tem igreja. Você não tem como congregar, mas você busca Ele ainda. Você está com Ele ainda. Por quê? Por causa que eu não posso depender de uma igreja. Eu preciso depender de Cristo. E se eu largo a Cristo, é que eu nunca conhecia Ele verdadeiramente. Mas isso não quer dizer que eu posso ficar assim. Eu preciso analisar aonde que eu estou sendo provado. E o que essa provação está fazendo em mim? A provação está revelando quem eu sou. A provação revela quem eu sou. A provação não vai revelar o que o meu líder é, o que o meu pastor é, o que o meu vizinho é. A provação revela quem eu sou. E se o meu coração está balançado, se a minha vida está meio que perdida, então talvez eu não tivesse a minha fé em Cristo. Eu tenho a minha fé em outras coisas. Eu costumo dizer às vezes, né, principalmente para os filhos de crente, se seu pai não fosse crente, você iria para a igreja? Se sua mãe e seu pai parassem de ir na igreja, você continuaria indo? Né? É que a gente não consegue responder isso claramente, por causa que não acontece. Mas vai chegar um dia que não vai ter pai e mãe para levar a gente para a igreja. E aí, você vai? Não é verdade? Então, isso é uma coisa muito séria. Então, a gente é provado para saber se a nossa fé é genuína. A gente é provado para nos aperfeiçoar. Tem uma passagem que eu não lembro agora onde está, mas fala sobre o ouro refinado, que é para a gente é como um ouro refinado. Olha só, todo ouro, quando você extrai ele da natureza, ele precisa passar por um processo de purificação. Ele é colocado em altas temperaturas, naquela alta temperatura que vai subir, que vai sair as impurezas do ouro. Aí, quando saem as impurezas do ouro, sim, aí sim você pode pegar e vendê-lo num valor alto, por causa que ele foi purificado. Ou seja, todos nós somos parecidos com este ouro. Nós somos retirados da natureza, brutos, e precisamos passar pelo fogo de Deus para sermos purificados. E é nesse fogo da provação que vai subir todas as impurezas, que vai subir quem nós somos de verdade, que vai aparecer os nossos erros. Né? Eu lembro de uma historinha que eu já contei aqui, daquela irmã que queria que o marido morasse na igreja, porque na igreja ele era um cara tão certinho, tão educado, porque em casa parecia o cão. Né? E é mais ou menos assim. Às vezes as situações elas vão surgir para mostrar quem nós somos, porque quando está tudo bem, ou quando você está no meio de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, ninguém vai ver quem você é realmente, não é mesmo? Por exemplo, vocês não me conhecem quem eu sou 100%, ok? Quem conhece quem eu sou 100% é minha família, porque lá na minha casa eu sou eu 100%. Aqui, eu não vou ficar descontando minhas raivas no Silvinho, porque não tem nada a ver com a minha vida, não é mesmo? Mas se um dia a gente sentar para conversar, eu posso até abrir para ele, olha, Silvinho, minha situação é essa, estou passando por isso, por aquilo, tem dia que eu acordo, que eu estou estressado, que eu estou nervoso, estou com vontade de sair chutando tudo, entendeu? Nossa, Toshio, você sente isso? Claro que eu sinto, sou ser humano. Mas as provações, elas vêm para remover as impurezas do nosso coração. Ou seja, você está passando por uma luta, vem uma situação, você está com raiva desde aquele, pronto, você está com raiva, o que você faz? Vou trabalhar nessa raiva, vou orar ao Senhor, Senhor, tira de mim essa raiva, Senhor, não quero ficar estressado com qualquer situação,
Não quero ficar... E aí você começa a buscar para ser purificado. Amém? Você começa a buscar para ser purificado. Então, a prova da nossa fé, ela acontece para nos purificar de todo o mal. Nos purificar daquilo que não serve para Deus, para o que Deus quer fazer na nossa vida. Veja bem, é importante frisar uma coisa. Todos nós somos provados porque temos um projeto em Deus. Veja bem, Deus ele te traz para Ele, mas não é para você ficar do mesmo jeito. Quem vem para Jesus para ficar do mesmo jeito, veio para o lugar errado. Quem vem para Jesus para Deus mudar a sua vida só para o lado bom, tipo, Deus muda a minha vida financeira, me dá dinheiro, Deus me dá uma família, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá isso, me dá aquilo, está precisando de um Papai Noel, não está precisando de Jesus. Entendeu? Faz as coisas certinho que no final do ano você ganha um presente. Isso é Papai Noel, isso não é Jesus. Jesus, ele trouxe você para ele para te tirar dos seus pecados. Está entendendo? É muito mais profundo do que te dar uma vida boa. Jesus não está aqui para dar vida boa para ninguém, na verdade. Tudo que ele nos dá é com um propósito. Por que você acha que ele te dá dinheiro? É para você comprar o seu 50º par de sapato? Você realmente acha que é para isso que Deus te dá dinheiro? Deus te dá dinheiro para você gastar com um monte de coisa? Realmente você crê que é para isso que Deus te dá dinheiro? Porque se você crê nisso, Toshio, quer dizer que Deus não me dá dinheiro para mim ter... Não, lógico que Deus te dá dinheiro para ter um luxo, para ter uma vida boa, uma vida legal. Mas você acha que realmente Deus te dá dinheiro só para isso? Porque se você acha isso, meu amigo, minha amiga, você está lascado. Porque quando Ele não te der, você vai achar que Ele não te ama. Quando Ele não te der, você vai achar que Ele se esqueceu de você. Deus não nos dá dinheiro, Deus nos dá recursos. E aos recursos que, quando nós somos mordomos de Deus, nós sabemos aonde investir. Então, se você veio para Jesus porque Deus ia te dar dinheiro, você veio para o lugar errado. Jesus não está te atraindo para te dar uma vida boa. Jesus está te atraindo para mudar a sua vida, para você ser útil no reino dele. Porque ele tem um projeto para cada um de nós, e por isso que ele nos prova. Ele nos prova por causa do projeto dele para a nossa vida. Porque se não fosse o plano de Deus para a nossa vida, Silvinho, o que a gente faria? Se é salvo, está salvo, morre. Por que você vai ficar sofrendo nessa vida? Quem aqui que ama acordar segunda-feira de manhã para trabalhar no Taifu? Quem que ama isso? Ninguém. Não é verdade? Você ama o seu trabalho? Fala aí. Você ama o seu trabalho? Você ama aquela fábrica? Ama de todo o coração? Não. Então por que você está nessa terra? Se você já conhece Jesus e você já está salvo, para que você está nessa terra? Por causa de um projeto de Deus. E se você entende isso, todas as coisas giram em torno desse projeto, desse chamado de Deus para a sua vida. Então, tudo que você faz, ou tudo que você tem, tudo que você recebe, é um recurso para essa obra. É um recurso para esse projeto de Deus. Então, não caia no erro de achar que Deus te trouxe para Ele para você ter uma vida boa. Pode até ser que você receba a vida boa, mas Ele tem um projeto. E a prova que a gente passa, as provações que nós passamos, nos capacitam para esse projeto. Deus, eu quero ser usado por Ti para ganhar uma multidão para o Senhor. Tá, você não consegue lidar nem com o teu coração, que multidão que você quer ganhar? Então, vamos para a prova. Vamos para a prova. Deus, eu quero ser líder de jovens. Beleza, mas não pode aparecer 3 jovens que você já se envolve emocionalmente. Vamos para a prova primeiro. Vamos lá aperfeiçoar. Não é o correto assim? Deus, eu quero ter recursos para abençoar 1 milhão de missionários. Caramba, você não consegue lidar com 10 mil que você está na mão? Vamos para a prova. Aí Deus nos conduz para a prova, para a gente ser aperfeiçoado, para quando você estiver preparado, Ele possa nos dar todas as coisas. A prova serve para nos aperfeiçoar para o chamado dele, para nos dar experiência. Olha só, uma coisa, eu sento com as pessoas e 2 assuntos que eu mais falo: problemas familiares e dinheiro. São as 2 coisas que eu mais falo com as pessoas. Sabe por quê? Porque são as 2 provações que eu mais vivi. Então, quando a pessoa senta comigo, vamos falar sobre família? Vamos. É a minha área. Vamos falar sobre casamento? Vamos. É a minha área. Vamos falar sobre relacionamento? Vamos. É a minha área. Vamos falar sobre dinheiro? Vamos. É a minha área. Por que é a minha área? Porque foi o que eu mais passei em toda a minha vida. Posso te ensinar tudo isso por aquilo que eu vivi com Deus. Pelas vezes que eu obedeci
e pelas vezes que eu desobedeci. Assim como vocês, cada um tem a sua área. Você está sofrendo numa determinada área? Você pode ver que sempre existe uma ou duas áreas assim que são aquelas que mais bate. São as áreas que Deus vai mais te usar. Por quê? Por causa que é assim que Deus faz. Ele faz a gente passar pela prova para a gente ter experiência. Entendeu? Olha só, quando eu me converti, né, lembra que eu já contei aqui a história antes de conhecer a Raquel. Quantas experiências que eu tive em relacionamentos. Aí as pessoas me procuram para falar sobre isso. Então, Gil, mas o que você fala? Vamos lá, abre o livrinho aí, vamos estudar sobre relacionamento. Porque eu também já fui jovem, já fui solteiro e soube esperar no Senhor. Então vamos sentar sobre isso, porque eu tive a experiência. Entendeu? Então, essa experiência que Deus gera no nosso coração vem através das provas também. Ninguém quer ser provado, mas como saber se a gente é genuinamente cristão sem a prova? Então, no momento que você é provado em dizer sim para Deus e não para o mundo, é nessa hora que você vai ser provado genuinamente se você é cristão. É nessa hora que você vai saber realmente se você é convertido ou não. Eu até queria falar um pouco sobre o culto passado, porque o culto passado a gente falou aqui sobre se converter realmente, sabe? E eu coloquei lá na internet para algumas pessoas assistirem. Se você quiser, não pegou o culto da semana passada, você assiste lá na internet. Mas olha só, como que eu sei que eu sou crente verdadeiramente? É pela provação da minha fé. E muitas vezes, nós nos deparamos com essas realidades de que eu não sou crente realmente. Eu só sou uma pessoa convencida e não convertida. Por quê? Porque o convertido fala não para a carne e sim para Jesus. O convertido, ele decide andar com Deus. O convertido, ele faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Eu não estou falando que você não pode errar. Vocês estão entendendo? A gente pode errar? Pode. Agora, uma coisa é eu errar porque eu sou crente, e outra coisa é eu errar sendo do mundo. O crente, quando erra, se arrepende, pede perdão e busca conserto. O não crente, quando erra, tá bom, errei, continua. Não é assim? Por quê? Porque não tem temor a Deus, não tem respeito a Deus, não tem o entendimento da salvação. Agora, o crente quando erra, puxa, errei, chutei o balde, então agora busca o balde. Né? Quem já ouviu essa frase, né? Chutou o balde, busca o balde. Agora, o não crente, não, ele chuta o balde e deixa o balde lá, certo? Então, nós somos crentes convertidos ou convencidos? E a prova serve para a gente ver isso. Quantas vezes eu me deparei em áreas da minha vida que eu não era crente? Quantas vezes? Mas, meus queridos, hoje eu tenho 18 anos de convertido. Eu fui provado em várias áreas, de várias maneiras, e continuo sendo provado em algumas áreas. Tem horas que eu não entendo, tem horas que eu não consigo enxergar, mas eu não posso deixar de lado o meu Deus. Eu não posso deixar de lado a vontade de Deus. Eu não posso ignorar a vontade de Deus. No meio da prova, você acha que não dá vontade de você fazer umas coisas do mundo? Mas eu sou crente. Eu nasci de novo, eu tenho uma experiência com Deus. Jesus é real na minha vida. Então eu decido pela vontade de Deus, pelo Espírito, e não pela carne. Agora, se constantemente eu decido pela carne, o que eu sou? Crente que eu não sou. Se constantemente eu faço coisas erradas, por mais que eu vá na igreja todo domingo, eu não sou crente. E a aprovação vem para me mostrar isso. E aí tem a oportunidade dentro da aprovação de quê? De consertar, de arrumar, de tomar uma posição com Deus. Então, gente, precisamos entender. A gente só sabe que a gente é cristão verdadeiramente quando a gente é provado. Jesus nos chamou para mudar e não para continuar no pecado. O objetivo da provação é nos mudar, é nos transformar. Uns tempos atrás, uma pessoa, ela perguntou assim para mim: Toshio, às vezes eu me pergunto para Deus assim, por que muitas pessoas que vêm na tua igreja não param na tua igreja? E aí ele falou para mim uma coisa para eu me consertar, falar, olha, toma cuidado com às vezes umas brincadeiras que você faz, isso, aquilo, porque às vezes é por causa dessas coisas que a pessoa não firma, né, com Deus, que não fica na igreja. Irmão, eu recebo, né, porque
Eu acho que tudo é válido, e o que ele falou, puxa, irmão, vou me vigiar mais, às vezes eu faço uma brincadeira ou outra, às vezes acaba soltando umas brincadeiras, e às vezes tem gente que não gosta mesmo, acaba não ficando na igreja. E eu fui diante do Senhor, eu falei, Senhor, me perdoa, Deus, se eu tenho feito isso, se pessoas às vezes não ficam na igreja por causa disso. E eu lembro o Senhor falando ao meu coração muitas coisas a respeito disso. Falou assim, Toshio, muitas pessoas, a sua brincadeira é o mínimo. Não quer dizer que eu não vá parar de brincar, né? Eu tenho que vigiar também. Mas a brincadeira é o mínimo. O problema, sabe qual é? As pessoas, elas não estão dispostas a se encaixar na vontade de Deus. Elas não estão dispostas a ouvir a Deus. Muitas pessoas que eram para estar aqui hoje não estão, sabe por quê? Não é por causa do Toshio ou por causa da igreja. Elas não estão em igreja nenhuma. Por quê? Por causa que, como eu sempre falo aqui, gente, sempre falo, quando você chega, você é abraçado, você é bem recebido, o pessoal, né, te bajula, você é amado, até o momento que começa Deus colocar você na parede. E aí sabe o que acontece? As pessoas, elas ligam isso a mim. Por quê? Porque eu estou com o microfone na mão. Entendeu? Então eu vou falar as coisas aqui, ó, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Meu Deus, Toshio está falando comigo. E eles vão ligar a minha pessoa, mas elas não vão enxergar o que Deus está falando para elas. Como Deus está querendo tratar no coração delas. Aí sabe o que acontece? É muito melhor você estar num lugar de conforto do que num lugar de confronto. Não é verdade? E para você não ter confronto de Deus, não adianta você ir na igreja lá da Porta Larga, ou na outra igreja lá que faz... Não, você não pode estar em igreja nenhuma. Porque você estar na igreja, uma hora ou outra você vai ser confrontado. Uma hora ou outra você e eu vamos ser confrontados. Aí sabe o que acontece? As pessoas, elas não ficam na igreja porque elas não querem confronto, elas não querem mudança. Como eu falei aqui, a provação tem como objetivo nos mudar. Quem não quer mudar, ou tem que ter muita garra para ficar sentado nessa cadeira, e basicamente, se você ficar sentado nessa cadeira, você vai estar num ambiente de mudança, ou então você vai ficar na sua casa. Você não vai querer confronto. Quer ver uma coisa que eu sempre falo sobre a internet? Os cultos pela internet é um opcional, quando a pessoa realmente não pode vir na igreja. É um opcional. Agora, você sabe por que muitas pessoas optam por acompanhar pela internet? Porque não tem confronto. Não tem confronto. Quer ver uma coisa que confronta? Olha só que absurdo que a gente chega. Você sabe uma coisa que confronta, Wilson, as pessoas na igreja? Agora é o momento de levantar e orar. Então fica de pé e vamos orar. Pela internet ela não precisa ficar de pé para orar. Mas na igreja tem que cumprir uma liturgia. Vamos ficar de pé para orar. Vamos adorar a Deus agora. E olha, porque eu dou uma liberdade. Quem quiser ficar de pé, quem ficar sentado. Eu não fico pegando no pé nessas coisas, né? Mas você sabe que isso é confronto para muita gente. Porque tem gente que não quer ficar de pé quando tem que ficar sentado. Tem gente que não quer ficar sentado quando quer ficar de pé. Entendeu? E aí, tipo assim, essas coisas já estressam. Entendeu? A pessoa, ela não quer estar envolvida nas coisas da igreja, porque, olha só, subentende-se que um cristão verdadeiramente cristão, uma vez que ele está inserido num contexto de igreja, ele tem participação. Mas pela internet é melhor, porque você não precisa ter participação nenhuma. Não é verdade? Às vezes você não precisa nem aparecer ali que você está online. Certo? Por que acontece isso? Por que tem essa situação? Por causa que a provação tem que um objetivo nos mudar, e a pessoa não quer mudar. Entendeu? Aí, dentro desse contexto aqui de igreja, gente, às vezes você pede conselho, não é mesmo? Olha só, esses dias eu pedi um conselho para um amigo meu, e ele me deu um conselho, e eu falar para você, eu não quis fazer o que ele falou. Ele me deu um conselho, eu falei, cara, eu não quero fazer o que você está falando. Ele falou, e você que sabe, você pediu conselho, eu dei. Eu falei, não, eu estou falando aqui sendo honesto, mas eu vou fazer. Mas eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Sabe, mas eu não quero, mas eu vou fazer. Por quê? Porque o aconselhamento confronta. Então, Toshio, o que você acha? Eu acho melhor não. Pronto, vou sair da igreja. Sair da igreja, por quê? Por quê? Porque simplesmente fui confrontado num conselho. A aprovação tem como objetivo nos mudar. A aprovação vem para todo mundo. Ok? Agora, muda quem quer. A gente só não pode ficar colocando culpa nos outros, na igreja, nas pessoas. Nós precisamos olhar para o nosso coração.
hoje em dia virou o correto, não é que seja correto, mas aos olhos do mundo, o correto é fazer o errado. O correto é você não ter compromisso com a igreja. O correto é você não ter compromisso com os homens. Esse que é o correto que está sendo ensinado lá fora. Mas não é o certo isso. É que o mundo virou para esse lado. Você pode ver que... Você sabe, na minha época, pelo menos quando eu me converti, como eu me converti numa igreja em célula, eu tinha um líder. E não foi uma coisa que eu escolhi. Né? Não é assim, Silvinho? Não é uma coisa que eu escolhi ter um líder. Eu cheguei na igreja, o meu cunhado me levou para a igreja, eu fui inserido naquele contexto, então eu já tinha um líder. Meu líder era o meu cunhado. E você acha que eu não tinha que prestar contas para ele? Por exemplo, quando eu não ia no culto, se eu não fosse em algum culto, né, porque eu não lembro do culto que eu faltei, mas se eu não fosse num culto, eu tinha que avisá-lo. E na época, né, eu não falo que isso é o certo, tá? Mas na época eu até tinha que explicar o porquê que eu não ia no culto. Olha, eu não vou no culto hoje por causa que eu tenho um outro lance. Qual era esse lance? Sabe, aí, muitas pessoas que cresceram na minha época acharam isso um absurdo, ok? Não é um absurdo? Poxa, como é que você tem que dar satisfação de tudo que você faz? Ele não é o seu dono. Não é verdade? E eu concordo até, em certo ponto, que uma manipulação é errada, ok? Mas olha que interessante. Hoje, você chega lá na tua empreiteira e fala assim, então, segunda-feira eu não posso trabalhar. Por que não? Por causa que eu vou lá na imigração. Mas você não pode ir outro dia? Não, eu posso ir outro dia, mas é que na segunda-feira é o melhor dia. Mas você não tem como, isso aqui? Não é uma negociação? Não, mas você tem que avisar uma semana antes. Se não avisar uma semana antes, você não pode faltar. Ah, Tocha, mas aí você está falando de trabalho. Não, eu estou falando de autoridade. Eu estou falando de autoridade, eu não estou falando de trabalho. Quem é que manda na nossa vida? Oi? Ó, está tremendo? É de Shin? É mesmo? Eita! Ó. Eu nem estou sentindo aqui, gente, na boa. Você está sentindo? Não? Mas está tremendo mesmo. Então, continuando aqui, tem a ver com a autoridade. Porque, por exemplo, se Deus é meu Deus, então eu não deveria dar uma satisfação a Ele e a quem Ele colocou para cuidar da minha vida? Ou não? Poderia ser de qualquer jeito. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Não, Toshi, mas aqui é minha vida, eu posso. Claro que você pode fazer. Assim como você pode não dar satisfação nenhuma para o seu trabalho. A questão é, o que é o melhor diante de quem eu sou? Se eu sou um cristão, se eu tenho uma vida cristã, se eu tenho um envolvimento com aquela obra, então eu devo sim, por ética. Não por causa que o meu pastor me manipulou, não porque o meu líder me obrigou, mas porque eu sou crente. Entende? Então Deus nos chamou para sermos mudados. Deus tem um objetivo na prova de nos mudar. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que seja aqui ou seja lá na outra igreja, lá do outro lado do Japão, Deus uma hora vai pegar você e eu e vai querer nos mudar. E Ele vai colocar muitas provas para isso. Agora, a gente pode ter um olhar totalmente ruim nisso, ou a gente pode ter um olhar correto, e o olhar correto sabe qual é? É que Ele nos ama. Veja bem, um dia, isso estava lá no Brasil, antes de vir para cá, e a gente foi visitar uma pessoa, e essa pessoa tinha um filho, um bebê. E não sei se vocês sabem, mas assim, como eu vivia lá na Zona Leste, tinha muitos lugares pobres mesmo. E eu fui visitar uma pessoa, amigo do meu pai, e ele era muito pobre. E meu pai gostava de visitar ele para poder ajudá-lo. E quando eu cheguei lá, ele tinha um bebezinho assim de uns um ano e meio mais ou menos, usava fralda e tal. Eu cheguei lá, e você sabe, né, na casa de pobre, o bebê estava todo sujo, todo cheio de cocô, aquela coisa toda. E eu olhei para aquela situação, aí eu peguei aquela criança, aí o meu pai saiu e eu fui lá e dei um banho na criança, né, do lado de fora mesmo, na torneira, porque não tinha água quente. Então eu fui lá do lado de fora, tirei a fralda, né, e peguei a mangueira com um paninho, por causa que estava muito fria a água, e lavei o bebê e tal, né, troquei a fralda e fiz alguma coisa para poder ajudá-lo. Né, e quando ele chegou, meu pai tinha saído fazer umas compras com ele, quando ele chegou, ele falou, puxa, você deu banho nele? Eu falei, eu fiz o que eu podia, né, e tal. Ele agradeceu isso, aquilo. Eu falei, eu não podia deixá-lo assim. Entendeu? Não conseguiria deixar a criança daquele jeito. É igual nos meus filhos. O Israel, quando eu descobri que ele estava com a fralda cheia, eu ia lá trocar. Entendeu? Eu não ficava esperando outra pessoa trocar, né? Eu deixava do jeito que ele estava. Né? Tinha condição, eu ia lá e trocava. Sabe, meus queridos, parece engraçado o que eu vou falar, mas você acha que Deus vai deixar você com a fralda cheia de cocô?
Você acha que Deus vai deixar você do mesmo jeito? É que a gente não se enxerga sujo. A gente não consegue se enxergar sujo, mas Deus consegue enxergar a gente sujo. E por isso que Ele quer nos mudar. Só que é diferente de um bebê que não tem escolha, nós temos. Então Deus, Ele nunca vai pegar você pelo braço, vem aqui, deixa eu te limpar. Não. Ele vai perguntar, você quer ser mudado? Você quer ser limpo? Você quer ser purificado? Você quer que eu tire essas coisas de você? E se você falar que quer, e você realmente agir, Ele vai pegar você pela mão e vai te conduzir a isso. Agora, se você falar que não quer, Ele nem vai tocar em você. E você pode até ter todas as oportunidades, mas Ele não vai tocar em você se você não quiser. Por isso que Ele espera que a gente tome uma decisão de querer, de falar assim, Senhor, eu quero ser mudado. Senhor, eu quero ser purificado. Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Só que também eu não posso cair no erro de falar, Senhor, eu quero, mas só se for com esse bisturi, com essa daqui. E escolher as coisas. É muito interessante, às vezes Deus trouxe você aqui, nessa igreja, com essa liderança, desse jeito que é, porque é essas ferramentas que vão mudar você. Em outros lugares talvez não ia dar certo. E eu tenho muita certeza disso. Porque você poderia ir para qualquer outro lugar, você poderia estar em qualquer outro lugar, escutando qualquer outra mensagem. Por que calhou de você estar aqui? Porque essas ferramentas que Deus quer usar. E a gente cai num erro de não entender isso e acaba saindo. Então, meu conselho para você, não desista do que Deus quer fazer. Não desista do propósito de Deus. Não desista da maneira de Deus fazer. Porque falar não desista do chamado, você pode até falar para mim, não vou desistir do chamado, Toshio. Eu vou falar, não desista do plano de Deus. Não vou desistir do plano, não desista de Jesus. Não, Toshio, eu não vou desistir de Jesus. Mas eu quero ser específico. Não desista da forma de Deus fazer. Porque a forma de Deus fazer é tão importante quanto o que Ele vai fazer. Você está entendendo? Não desista da maneira que Deus escolheu para tratar na sua vida. Porque às vezes Deus escolheu assim, vai ser assim. Vou te colocar nessa cama, vou usar essas ferramentas para tratar no teu coração. E aí, a gente não entende isso. Eu falo, a cama é tudo igual, o hospital é tudo igual. Mas aí você vai para um outro lugar, onde Deus não pode tratar com você, porque não é essas ferramentas. Vai ficar mais um tempo na lista de espera. Não é verdade? Então não desista da maneira que Deus escolheu para tratar você. Quem está entendendo? Eu também estou entendendo. Deixa eu ajudar aqui que agora o rapaz da mesa de som está ocupado, né? Ô Wilson, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai... Vou clicar aqui, ó. Aí você só aumenta aqui para mim, tá bom? Quando eu pedir, aí você aumenta. Vamos ficar de pé para a gente orar? Felizmente, muitas pessoas não puderam estar aqui hoje. Eu entendo, mas eu sei que Deus ele tem as suas maneiras de fazer também. O desejo do meu coração era que realmente todos pudessem ouvir essa mensagem, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de mudar. Mas estamos nós aqui, né, meus queridos? Então eu acredito que é a oportunidade de nós mudarmos, de nós sermos transformados. Vamos orar? Feche os olhos um pouquinho, isso você pode aumentar o som. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, quero colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida. Senhor Deus, eu creio do fundo do meu coração que essa mensagem, ela veio, Deus, para nos confrontar e para trazer mudança em nossas vidas. Senhor Deus, eu não sei como que está a vida dos meus irmãos, como está a vida dessa pessoa que está acompanhando pela internet, mas eu sei como que está o meu coração, e eu sei, Deus, que as tuas provações, elas têm mostrado quem eu sou, e têm me dado a oportunidade de mudar, Senhor. O Senhor não me chamou para ficar do mesmo jeito, o Senhor não chamou ninguém aqui para ficar do mesmo jeito, o Senhor nos chamou para nos mudar, e Senhor Deus, eu quero te dar essa liberdade de o Senhor fazer o que preciso for para mudar o meu caráter, para aperfeiçoar a minha vida, para que eu possa ser útil para a tua obra, Senhor. E eu quero colocar os meus irmãos diante da tua presença também,
pedindo que da mesma maneira o Senhor alcance o coração deles e que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam entender, ó Deus, o propósito da provação, o porquê que a provação vem. Deus, eu oro para que em nome de Jesus o inimigo, Satanás, não venha lançar mentiras nos corações, não venha colocar, Senhor Deus, enganos na nossa mente para nos fazer desistir, para sair, Deus, da fila do propósito do Senhor, de sair, ó Deus, das tuas mãos, de sair, Senhor Deus, desse processo que o Senhor tem desenvolvido em nossas vidas. Nós não queremos sair do processo, Senhor, e eu oro por cada um aqui para que nenhum de nós saiamos do processo, que a gente continue firme no processo, que mesmo quando a gente fale, mesmo quando a gente dê as mancadas, a gente volte para o processo, Senhor, porque quando a gente chegar no fim, é que nós vamos receber realmente a vitória e a alegria, Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor possa nos dar esse discernimento de que a tua alegria não está vinculada com o nosso emocional, que a tua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria, não é alegria porque nós estamos bem, acordamos bem, mas é a tua alegria, Senhor, que está vinculada à fé, que está vinculada à tua presença. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, dá-nos discernimento para não cair mais nas ciladas do diabo, Senhor. Deus, eu cancelo agora todo desejo de desistência. Eu cancelo em nome de Jesus toda ação de Satanás fazendo a gente tentar desistir, tentando nos levar, Senhor Deus, a um lugar de desistência, a um lugar, Senhor Deus, de quebrar o teu processo em nossa vida. Senhor, que este mal seja cancelado de nossas vidas agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, nos conduz pelo caminho da verdade, pelo princípio correto, em nome de Jesus. Papai, por favor, peço, Deus, que esta palavra possa gerar frutos em nosso coração, e não seja somente, Senhor Deus, mais um culto, mais uma mensagem, mas que hoje possa se iniciar um novo tempo em nossas vidas. Um tempo, Senhor Deus, não somente de passar pela prova, mas entender o que ela está gerando em nós. Entender que a prova, ela gera em nós frutos eternos. Entender que esta prova está gerando em nós um coração mais entregue a Ti, um coração mais disposto a Te servir, a andar contigo, Senhor. Esta prova está nos purificando, essa prova está nos levando para um lugar mais profundo no Senhor. Por favor, Deus, peço em nome de Jesus que essa verdade possa ser, ó Deus, ministrada, firmada em nosso coração, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor mude a nossa vida, mude o nosso coração. Obrigado, Deus, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor acredita em nós. Eu te agradeço, porque, Senhor, Tu continua nos amando. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu sempre falo isso, falo mais uma vez. Nós estamos aqui para ajudar. Eu e minha família estamos aqui para ajudar. Se você quer ser ajudado, se você quer receber ajuda, é só nos procurar. Né? Nós estamos aqui para isso. A gente vem, a gente ministra. Pode sentar. A gente ministra a palavra, mas a gente sabe que se não houver o discipulado, se não houver o acompanhamento, muito disso se perde. E como que é o discipulado? O discipulado é a conversa. O discipulado é o relacionamento. Tá bom? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos ofertar. Não quero me demorar muito. Traz para mim isso. Olha, só a palavra de Deus fala, né, para a gente nunca fazer isso com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas uma coisa é certa, esta obra aqui, ela só fica de pé através do dízimo e da oferta. Meus queridos, se não houver dízimo e oferta, não tem como a gente permanecer. Entendeu? Por quê? Primeiro, por causa que nós não somos ligados a ninguém, nós não temos uma igreja que nos sustenta. Né? Nós somos dependentes de Deus e das ofertas do dízimo dos irmãos. Se não houver o dízimo e oferta, então não tem como a gente continuar. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque é um entendimento que todos têm, ok? E é uma coisa que é muito importante. Se você não tiver um culto para você, um lugar para você congregar, é claro que a gente pode congregar em casa,
na verdade, fazer um culto em casa, a gente pode fazer um culto no bunker, apesar de que o bunker ele é bem limitado por causa dos horários, ok? E eu não tenho problema nenhum a isso, mas eu acredito assim, se Deus nos deu esse local e você faz parte disso, então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue, mas cada um tem que fazer a sua parte, amém? Então, se você quiser, você pode trazer seu dízimo, a sua oferta, faça para Deus com alegria no coração, porque o Senhor ama quem dá com alegria, amém? Então pode sair do seu lugar se você quiser. Tem uns. Não, dá de novo. Pode deixar assim só. Deus ele nos dá recursos, né, irmãos? E a gente precisa sempre saber aonde investir os recursos de Deus. Quando a gente fala sobre igreja, por exemplo, o fato da gente ter uma igreja aqui em Mitsukai, nós estamos implantando o reino de Deus aqui, entendeu? Assim como a gente está trabalhando lá em Okazaki, a gente está implantando o reino de Deus ali naquela região. E para isso, realmente é necessário recursos. Então, os recursos são aqueles que Deus, o próprio Deus, nos dá. Então, quando Ele nos dá recursos, é com um propósito, que é implantar o reino de Deus. E Deus ele sempre faz assim, Ele coloca pessoas em determinados lugares para que essas pessoas sejam participantes disso, entendeu? Então a gente participa com a nossa presença, a gente participa com os recursos financeiros, a gente participa quando nós também estamos dispostos a fazer a obra de Deus. É dessa forma que a gente é participante da obra do Senhor, entende? Então vamos ter maturidade e entendimento para isso. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa. Aquele que pôde ou aquele que não pôde ofertar ou dar o seu dízimo, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada um. Oro, Deus, para que em nome de Jesus o Senhor abençoe financeiramente o teu povo. Que não falte nada, Senhor Deus, nas mesas. Que não falte dinheiro para pagar as contas. Que não falte o trabalho, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa aqui, Senhor. Para que haja realmente o recurso financeiro. Pai, eu peço pela tua igreja. Peço, Senhor Deus, por esta obra. Para que em nome de Jesus o Senhor possa prover, ó Deus, os recursos financeiros para manter esta obra de pé. Eu oro, Deus, por esse dinheiro, para que o Senhor multiplique essa parte financeira. Eu peço, por favor, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor estenda as suas mãos, Pai, para abençoar esse dinheiro e que esse dinheiro seja usado na tua obra, para a manutenção da tua igreja e para podermos, ó Deus, continuar implantando o teu reino nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar para a gente encerrar. 11h30. Tá vendo só? Quando a Raquel não está aqui, a gente acaba mais cedo. É que ela fala muito. Vamos orar para encerrar. Se você tiver oportunidade, manda uma mensagem para alguém que não veio no culto hoje. Lembrar ele de vir na próxima semana. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã na tua presença. Obrigado por este culto. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu creio, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós não vamos permitir que a dúvida venha brotar em nosso coração, porque ainda que passemos pelas provas, o Senhor é Deus que cuida de nós. Eu peço a tua bênção sobre cada um aqui, sobre cada um que tem acompanhado, ou que vai assistir esse culto pela internet, que o Senhor fale aos corações deles também. Peço, Deus, que ainda este domingo seja um domingo proveitoso, onde cada pessoa possa fazer os seus afazeres diários, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Senhor Deus, que esse início de semana seja também uma semana abençoada, cheia da tua presença, cheia do teu Espírito. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor guarde e livre cada um, Senhor, de todo mal. Nós temos notícias, Senhor Deus, de um taifu que está chegando. Senhor Deus, apesar de sabermos, ó Deus, do problema, da dificuldade, do medo que muitas vezes isso possa despertar nos corações, Senhor Deus, nossa confiança está no Senhor, Pai. O Senhor é que nos guarda, por isso eu peço em nome de Jesus a tua proteção sobre cada pessoa dessa nação. Protege essa nação, livra de todo mal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, assim como as pragas vinham no Egito, Senhor Deus, mas não alcançava o teu povo, assim também oro para trazer livramento sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para que as pessoas possam ver a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve. Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por este culto, que essa palavra não seja esquecida, mas ela seja realmente, Deus, ministrada, Senhor, firmada em nosso coração, em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim para receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Amém? Deus abençoe. Estamos encerrados o culto. Não esqueça de cumprimentar aí umas 50 pessoas ao seu redor, pelo menos. Tá? Convide alguém para comer na sua casa. Deus abençoe. Tem lanchinho, viu, gente? E tem bastante. Se o mar